galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do canal Express Guitar e hoje eu tô aqui com Pedro Henrique Loureiro, grande Kiko Loureiro. E aí, beleza, Marcelo? Obrigado. Beleza, estamos aí. Que bom, e aí? Que bom ter você aqui. Sentado nessa cadeirinha aqui, você já estava botando a perna mais pra cá, querendo dar uma... inusitada essas cadeiras. Passando a mão na minha perna aqui, Não, eu não. falei, não, tira aqui. Isso não aconteceu. Aconteceu, mas tudo bem. Depois a gente mostra. Vai mostrar no bastidor, tá bom. Bastidores. Mas vamos lá. Vamos lá. Kiko, o papo aqui normalmente é sobre música, Sim. de uma forma um pouco mais densa. Certo. Vamos ver se eu consigo, né? Não, responder. A primeira pergunta já é sobre isso, que é assim, apesar de seu nome fazer parte de qualquer guitarrista que pegou uma guitarra nos anos 90, Bom. com certeza, eu Lá só no fui... meu bairro, né? Não, eu sou da Bahia, pai, não esqueça não. Ah. Eu só fui ouvir mesmo quando você gravou o Universo Inverso com meus grandes amigos, Verdade. Carlos Carguejo e Edgar Teixeira. Exato. Né? Carlinhos Noronha e Cuca Teixeira. Cuca Teixeira. 2006. Eu fui ouvir um pouco depois, 2007. Sim. Na verdade, eu fui ouvir quando você estava entrando de novo com o Cuca para gravar o Nuclear. O Neurocode lá que a gente fez. Aí com o Thiaguinho. Isso, com o Thiaguinho. Exatamente. Foi muito legal, Foi nessa época aí, entre um e outro. 2008, 2009. Isso, foi por aí, 2008. E para mim foi uma gratíssima, imensa, ótima surpresa ver que existia um conhecimento para com a linguagem, harmonia, relação com acordes, escolha de notas, surpreendente para o que se espera de um metaleiro. Entendi. Não, existe, obviamente, você quebrou a cara do preconceito totalmente ali. Roqueiro. Né? Que é o que a gente está acostumado a ouvir é um vamp, um acorde aberto, normalmente, como você disse. Não, Mi menor, Dó, Ré. Isso, é o que a gente... aí. Né? E não tipo foi 90% das músicas. 95%. Pode ser também um Lá, Sol ali, um AC/DC, alguma coisa assim, né? Também. É bom demais também. É bom demais, bicho. Exato. É bom demais, exatamente. Sol lá em Mi menor, né? Pô, se não fosse tão bom, não tava aí há tanto tempo, né? Exatamente. Aí você fala pro cara, Sol em Dó menor, o cara para. Não consigo. Não lembro. Né? Não sei, essa eu não sei. Então, como você conseguiu? A pergunta é essa. Ter esse raciocínio de harmonia e tal. Cara, eu sempre fui bem aberto, eclético. As músicas que eu ouvia, tem que puxar pela memória um pouco assim, mas obviamente eu fiz um pouquinho de violão clássico, né? Aquela coisa tocando os primeiros acordes e fui pros guitarristas, pras bandas de metal, Iron Maiden, Scorpions, Van Halen e tal. Eu queria tocar esse estilo. Final dos anos 80, começo dos anos 90, os guitarristas Fred, né? Os fritadores, né? Então eu tava muito nessa onda. Mas ao mesmo tempo, talvez pelos meus pais, minha mãe principalmente, ser do Rio e ter crescido na geração da Bossa Nova e idolatrar a galera da Bossa Nova de uma forma geral. E sempre falava, não, isso aqui é música, né, como se fosse um santuário, assim, tipo, esses caras sabem, tipo, o que você está tocando. E aí se você para realmente observar, se você tem aquela vontade de conhecer música a fundo, você está a fim de estudar, você fala, eu gostaria de ser um músico profissional, tal, você fala, pô, aí você olha, você fala, realmente tem uma densidade aqui, eu quero conhecer isso aqui também, né? E aí eu ia lá atrás daqueles livros do Almir Shediac, né, os songbooks, os livros de harmonia, o primeiro que ele fez, eu ficava tentando, não entendia nada, ficava tentando ler aquilo e estudar por conta própria e tal, né? Logo depois, meio concomitante, assim, tive aula com Mozart Mello. Tive aulas também, assim, de teoria musical, fui um pouco atrás disso, isso com 16, 17 anos. Então, assim, porque se você... para mim era o seguinte, eu olhava esses grandes guitarristas internacionais e queria tocar como eles. Mas, ao mesmo tempo, eu ia em qualquer barzinho em São Paulo, pelo menos na época, ou a música da novela, um Djavan, não sei o quê, eu falava, eu não consigo tocar esse negócio aí, é complexo, entendeu? Então... Assim, se o cara do barzinho, de qualquer barzinho, toca um Djavan, toca uns acordes ali interessantes, eu falo, não, eu também preciso saber disso, né? Eu acho que nasceu meio por aí, mas nasceu do gosto também de ouvir em casa e ver aqueles vídeos dos festivais que minha mãe gostava. Ela tinha vinil ali da carreira aí, Tropicália, Caetano. Eu morava no prédio do Tom Zé. Sim, e aí também tinha esse lá, o cara do vinil aqui, ele mora no 6º andar e tal, né? Então eu tinha esse interesse, aí eu fui indo nos shows dos Sescs que tinha para ver Egberto Gismonti, Hermeto,
Heraldo do Monte, eu ia atrás de tudo, que é o que tinha, não tinha os shows de rock tanto. Então, tinha as bandas embrionárias de heavy metal em São Paulo, né? E aí tinha esses caras, os shows de música instrumental, e eu ia lá, porque os caras tocando pra caramba eu queria ver, né? Entendi. Então, esse estudo, essa relação com a harmonia, com um estudo mais profundo em relação à música, já vem, te acompanhou o seu estudo de guitarra. Esse interesse veio. O Mozart Mello ajudou bastante também, porque ele tinha todo um lance de harmonia e tal. E aí eu fui aprendendo. Foi uma coisa muito íntima, né? Porque aí quando eu aparecia, eu tava tocando rock. E aí começou o Angra, aí eu tinha esse conhecimento de harmonia, comecei a utilizar nas músicas do Angra, no heavy metal, mas a gente tinha as partes, transposições, sei lá, acordes, vamos usar dórico, vamos usar frígio aqui, vamos usar tais cadências, porque o Rafael e o André Matos, Rafael Bittencourt e o André Matos, faziam Santa Marcelina, faculdade. E eles estavam vendo por outro prisma a educação deles musical. E eu estava mais nessa da música brasileira e aí, obviamente, fui entrando no jazz também, né? Uma coisa leva a outra, né? E aí o fusion também. Os Michael Brecker, sei lá, Frank Gambale, né? Você vai entrando, você vê o guitarrista e fala, Scott Henderson, Frank Gambale, quando você vai ver, você já está curtindo aqueles sons, aquelas harmonias. Aí você entra no, sei lá, Joe Contrain, Charlie Parker, sei lá, e fui ouvindo de tudo, queria ouvir de tudo. Paco de Lucia, o que fosse, música erudita. Meu pai sempre ouviu muita música erudita. E era uma coisa que me fascinava quando eu era bem pequeno, que meu pai ouvia no rádio uma música X, e ele falava, isso é Beethoven. Aí no final da música, o cara, vocês acabaram de ouvir Beethoven, não sei o que. E eu ficava, como ele sabe, né? Tipo, porque pelo estilo, meu pai, que não é músico nem nada, ele sabia, né, os estilos. Eu achava isso legal, saber, eu sempre quis saber assim também. Então também estudei isso, de reconhecer os períodos da música, de estudar a história da música, e ouvir os diferentes compositores para entender. Aí já você estuda forma sonata, sinfonia, concerto, como é que é e tal. E aí você vai aprendendo, aí entra um pouco do chorinho, você fala do rondó, né? Tipo chorinho, aí você vai escutando. Lembro que tinha programas de televisão na TV Cultura, como é que é, do Isaías, sabe? Né? Eu não sei, do chorinho, eu gostava de ver também, aí vai, né? Vai assimilando tudo isso de alguma forma. Mas o que eu gostava era guitarra com power chords, distorção, fritar. Isso que eu gostava. E eu fui fazendo então tudo isso com Angra nos anos 90, e depois eu gravei meu álbum No Gravity. E aí eu tinha as coisas de harmonia, eu tentava, como eu coloco essa profundidade de harmonia dentro do rock? Que existem bandas que fazem, né? O Queen, sei lá, as bandas de rock progressivo, aqui e ali, a gente tinha esse interesse de colocar. E aí o Universo Inverso, foi uma coragem de fazer, porque eu nunca... Alguém falou, pô, que você não grava isso? Porque eu tocava isso pra mim, né? Isso que eu queria saber, em que momento você se sentiu preparado? Né, para ir e fazer isso, porque você falou que isso vem em paralelo com você desde cedo, que é uma... não a fundo, né? Então, eu entendi, mas justamente por isso, que momento você diz, não, agora foi a fundo, agora eu vou fazer isso. Então você falou do Cuca, né, o Cuca, o Sandro Reich, a galera de São Paulo, o Arismar e tal, e eu também assistia eles tocando, eles são contemporâneos, né? E tem a mesma idade, assim, você vê os caras tocando nos barzinhos, fala, nossa, o Tomate e tal. E eu só ficava lá assistindo. Ou mesmo a Faísca, Mozart Mello, a galera, né? Eu ficava só assistindo, falava, nossa, eu treinava em casa, sentia essa necessidade, mas eu não tinha coragem, sei lá, não era da turma, não era meu dia a dia aquilo, né? E aí no Gravity, meu primeiro álbum solo, tem 2 músicas mais brasileiras, com violão, com já um pouquinho de harmonia. E aí o cara da gravadora, do Japão, que eles são bem abertos também, né? Gostam de música brasileira, falou, pô, você podia gravar um álbum tipo essa faixa aqui, entendeu? Tem a Beautiful Language, né? A bela linguagem da música brasileira, que eu dei esse nome. E aí ele falou, eu falei, podia ser, né? E então, ao mesmo tempo, eu dava aula aqui no Souza Lima, que estamos, né? E tocava com o Douglas Las Casas, com Chimba, tocava aqui e ali e tal. Estava começando a entrar um pouco nesse aspecto. Conheci o Ianiel Matos, pianista cubano. Ele tocava toda terça-feira num bar em São Paulo, eu ia lá tocar, então era o Douglas, tinha o Luiz de la Hoz no sax. Comecei a entrar mais nisso aí, tipo, botar as caras mesmo. E aí tomei coragem de fazer, né? Do Universo Inverso, justamente para mostrar o meu outro universo musical, que sempre ficava meio escondido. Mas quando eu tinha 17 anos, no show de talento do Rio Branco, do meu colégio,
eu toquei Vinnie Moore e toquei Wave com uma menina cantando. Já tocou? Você já tinha Os acordes ali, Wave e tal, e a entendi. menina cantou Wave, mas no mesmo eu toquei um Vinnie Moore ali, entendeu? Era meio que eu fazia com 17 anos que legal. no colegial. Já mostrava o que viria, foi a primeira vez que eu toquei os acordes ali, mas era uma coisa que eu curtia, entendeu? O que eu sabia. do que eu sabia, exato. E uma coisa relacionada à técnica, a parte técnica da guitarra, assim, que são duas construções de enxergar o mapa, o desenho do braço um pouco distintas, né? Porque eu acho que o rock, o metal, vem muito daquela coisa das 3 notas por cordas e ter a análise dos modos de forma linear, né? Sim, você conhece o dórico, frígio, lídio, para você é tudo dó, né? Exatamente. É tudo dó, né? Eu precisei de um tempo para entender isso. Eu ficava tocando justamente dessa forma. Por que tem tanto nome, né? Uma coisa só. 3 notas por corda, videoaula do Paul Gilbert, entendeu? Essa onda aí, vamos tocar 3 notas por corda, rápido. Mas eu ouvi aqueles outros sons também, né? Mas como a parte mecânica, como você transitou, assim, principalmente a visual, né, do braço? É uma coisa que, obviamente, auditivamente dá tudo mesmo, né? Mas a parte visual do braço, que é uma coisa... Aí eu comecei a estudar também... Cara, sei lá, tinha umas coisas do Frank Gambale um pouco, tinha uns licks de 251, sei lá, essas coisas assim, ia buscando, era meio em paralelo, mas eu ia pegando, eu via que era uma linguagem que eu gostava também, porque era a música que eu ouvia. Então, aí tinha aquele Omnibook, sei lá, os solos do Charlie Parker. Você passou por aí pelo Charlie Parker? Ficava um pouquinho, não era tipo, os outros caras ficam tirando o negócio inteiro, entendeu? Eu pegava. Cara, né? Os outros você, né? O negócio inteiro. O livro todo e tal. Eu não fiz isso. Eu pegava um pouco, mas na realidade, nem os solos do Van Halen eu tocava nota por nota. Porque eu nunca tive paciência aí fundo do negócio nota por nota. Fazia mais ou menos. Mas eu fazia mais próximo um solo do Van Halen do que um solo do Charlie Parker, alguma coisa assim. Mas aí, Real Book, aí tinha um Real Book lá, copiava uns Real Books e falava, tem que saber isso. Então é uma coisa meio assim, tem que saber. Né? Eu tinha essa sensação que eu precisava saber, mas eu gostava. E aí tinha os fraseados, Pat Martino, sei lá, uns livros assim que pegava aqui e ali, né? Porque não era a época não tinha internet e era difícil ter esses livros gringos caros e nem tinha direito, entendeu? Mas criou um entendimento da linguagem. Você pegava, copiava de alguém tinha, emprestava, sei lá. Foi somando isso. Tinha aula com o Mozart Mello também, que tinha bastante dessas coisas. Vi os caras tocando e fui colocando de leve, né? Então, sei lá, 10, 20% do meu de tocar tinha esse fraseado, cromatismo e tal. E aí eu mudei meu raciocínio para pensar por acorde. Isso, eu queria chegar aí, porque não é fácil nesse raciocínio de pensar por acorde a transição do outro raciocínio, né? Ainda mais se você já tinha o outro totalmente consolidado. Eu imagino, pelo menos... Exato. Mas aí o que acontece? Você está treinando, meio que a coisa vai andando em paralelo e os pontos se unem em algum momento, né? Certeza. Então, em alguns momentos você vai fazer o dedo vai tipo uma escala, mas na maior parte dos casos eu estou pensando por acorde, mesmo que seja um Mi menor, Dó, Ré. Claro. Eu estou ciente do que está. E eu sabia que isso era importante. E aí entra uma coisa que eu vejo que também é uma certa dificuldade das pessoas, que é a parte de quadratura, né? De você ouvir quanto tempo, esse Mi menor durou 2 compassos, o Dó durou 4 e o Ré durou mais 2, entendeu? Essa parte de quadratura de você ter é quase um ouvido interno, né? Eu treinava. Quanto tempo é 2 compassos, né? O que é dentro... Senti isso, né? Eu treinava isso aí. Era uma coisa que eu treinava. Para você conseguir playback, tocar tinha aqueles Blues de James 12. Abersoul, daquelas coisas. Você fazia isso. Fazia esse negócio aí. Legal, isso desde cedo, né? De uns 17, 18 anos, por aí. Então ia lá, tinha uns que eram super difíceis, né? Então ia tocar aqueles dos próprios Charlie Parker, né? Cheio de acorde. Aí me enrolava todo, né? Mas alguns livros desses foram muito marcantes para mim. O do Wayne Shorter foi muito marcante, do Herbie. Os Ebersold do Herbie. Porque era um best-of, né? Sim, claro. Era um best-of dos caras. E aí eu comecei a ouvir a música original, eu via aquelas melodias, eu ficava, eram as harmonias, o cara mais fantástico que tem. O Wayne Shorter, dos americanos, né, para mim, assim, né? E o Herbie também, aquelas composições deles, com as harmonias,
Aí tinha o Real Book, que era coisa um pouco mais datada, né? Tipo os standards e tal, mas aí o Wayne Shorter tinha aquele negócio diferente e eu gostava daquilo. Por algum motivo, que eu não sei qual, esses sons eu adoro, entendeu? Dessas harmonias, entendeu? Eu preciso dessas harmonias. Quando eu faço uma música minha no rock, eu preciso que a segunda parte vá para outro lugar, entendeu? Eu preciso que aconteça alguma coisa, algum acorde diferente, mesmo num negócio. Não pode ser middle ré o tempo inteiro, entendeu? Alguma coisa tem que ter um acordinho final ali, alguma coisa tem que acontecer, porque eu preciso que isso aconteça. E aí no caso do Universo Inverso, realmente foi onde eu coloquei para fora isso, mas aí também foi um lance que aconteceu de começar a fazer aula com a Silvia Góes, de piano, e eu comecei a ficar um pouco mais compositor, tipo de tocar no piano, e eu descobri um lance de harmonia no piano, que eu me desprendi daquela coisa do shapes. Das shapes. Porque eu não sabia tocar piano. Isso quando foi? Essa situação com a Silvia? Isso aí foi, sei lá, começo dos anos 2000, de leve assim, mas nessa época em 2006, um ano antes, talvez, do Universo Inverso, eu estava bem focado. Porque então, aí você enxerga a harmonia completamente diferente. Porque aí ela fala, faz uma música assim, tipo exercício, e algumas músicas meio que saíram como exercício. Isso aí foi um desbloqueio gigantesco, porque aí você pega no instrumento, que você aperta um monte de coisa e vê que som que dá, depois você dá um nome, entendeu? Enquanto na guitarra eu já vinha com histórico de muitos anos de treinar e a mão já meio que vai para os mesmos lugares. Aí você põe no outro instrumento, qualquer coisa que você apertar tem um som e pode estar é bom, né? E eu continuo fazendo isso, estava fazendo isso agora há pouco. E aí você vai descobrindo, aí você relaciona com os lances da guitarra e às vezes não. Porque é só o som mesmo, é só o sentimento daquele som e aí você tem uma relação mais profunda com a sonoridade e não só com o nome, o shape e tal, que a guitarra, por ser muito geométrica, o piano também, né? Mas a guitarra, pelo fato de eu ir tocando há muitos anos, ficava muito preso naqueles shapes ali, né? Que a guitarra tem uma geometria muito particular, né? Em relação porque o piano tem realmente... Também. É fantástico também. Tem grandes facilidades, com certeza. E o piano você pode botar os clusters ali, pode colocar um monte de nota junto ali e tal. E aí dá outro som, né? Na guitarra não, né? Pois é. Você percebe, em termos de arranjo, você percebe com mais precisão as normas, digamos assim, dos arranjos no piano, né? Sei lá, uns detalhes. Eu estudei também com Ricardo Lobo, que eu fiz faculdade de biologia um tempo, mas aí eu fiz música na Unesp, alguns meses, nem lembro, tipo super pouco, assim, larguei, achei chato pra caramba. Tava querendo estudar guitarra. E aí os caras, o Rafael que eu falei, o Rafael e o André estudavam na Santa Marcelina e eles falavam que esse professor, porque naquela época, não sei como é hoje, mas a faculdade era muito erudito, não popular, tipo, não entra e tal, né? Então, aí ele falou, não, tem um professor que faz essa conexão super legal, que era o Ricardo Lobo, e eu fui então ter aula particular na casa dele, porque eu não estava a fim de fazer o vestibular, fazer a faculdade para valer, então eu ia toda semana na casa dele, aí foi onde eu aprendi um pouco de contraponto, um pouco da conexão da harmonia do jazz com o Debussy, com o Ravel e tal, e uns papos assim. Isso também nos anos 2000? Com 19 anos, 20 anos, anos 90 e tal. E aí eu fui pegando tudo isso aí e tal. Então, e aí com o Angra, eu coloquei isso em prática fazendo os arranjos de orquestra para as músicas do Angra no teclado. Eu ia lá no MIDI, ia fazendo esse negócio todo. Legal. E em relação ao Angra, que foi a banda que fez parte de uma grande parte da sua história, toda essa bagagem trazia então uma forma super diferente para você em olhar quando abria o tal do Mi menor e o Lá menor, né? Você sentia a ponto do primeiro disco, Angels Cry, o produtor falou, tá muito jazz esses solos. Olha só. O cara mandava limar. Limava, você colocava... muito jazz. Até isso acontece. O próprio Megadeth tocava. Se começar num lead ali, tinha um solo assim, pensar diferente. Colocar uma superimposição harmônica. Os caras, não, tá estranho, tá, beleza, Mi menor. Poxa, essa é a minha próxima pergunta. Como é no Megadeth, para você conseguir aplicar essas coisas? Cara, música é o seguinte, tem música para tudo, né? Então, tem música para você dançar, para você ir na academia, para você relaxar, para você ir sofisticado, intelectual, para você improvisar, o que seja. Então, assim, a música do Megadeth tá ali, tá dentro de um quadrado e você pode... Tem muitas coisas que você pode fazer dentro daquilo.
E você pode arriscar alguns momentos, mas se você vai muito fora, já não é mais Megadeth, ou já não é mais o estilo. Assim como se você tocar muito quadrado, não é mais jazz, sei lá, entendeu? Você tem que fazer certas coisas, por isso que a gente tem os estilos, tem o frame ali, né? O shape do negócio. Tô falando muito inglês, né? Tipo, quadrado, né? E então é isso, então tem que respeitar isso. E todo artista, mais do que você tocar bem, do que você fazer, não sei o quê, um artista tem que ter um conceito. Ele tem que ser, vai acima de tudo. Então, o Megadeth tem um conceito muito definido. Então não adianta, eu sei que você pode conseguir fazer um monte de coisas fantásticas musicais, mas não está dentro do conceito, então não funciona. Então na realidade está errado. Né? Assim como o Rainy Shorts, ou sei lá, o Weather Report tinha um conceito musical que outras coisas não iam ficar legais. No caso de algumas bandas progressivas ou o próprio Weather Report, já tem um lance de um conceito world music ser aberto, bem aberto. O próprio conceito já é ser qualquer aberto. coisa. Então, se eles não forem tão abertos, se de repente no meio da música não entrar uma percussão maluca e o cara gritar ali no meio, ou entrar um solo gigantesco ali, já fala, pô, tá sem graça esse disco. Né? Então, é o conceito. Então, isso vem acima de tudo, da harmonia, da melodia, não sei o que tal, porque todo artista começa por aí, né? E é uma das coisas mais difíceis de definir, muito mais do que improvisar uma harmonia de vários acordes. Então, o Megadeth tem um conceito e a gente tem que encontrar as sacadas legais dentro desse conceito. E uma coisa que eu tenho curiosidade é, já que você tem esse aprofundamento na música durante muito tempo, né? Toda a sua parte de estudo musical. E existe uma sensação de que você foi correr uma maratona, você está lá na frente e de repente tem que voltar para uma situação que é muito mais simples. Isso traz para você um tédio em certas situações ou algo similar a isso? Bom, boa pergunta. Não, porque é o seguinte, depende da música, né? Mas você tem que você tem que encontrar beleza na música de qualquer forma. Então, um Mi menor parado, para mim já é lindo, entendeu? Já lindo, é legal. Mas se você mas como você toca esse Mi menor, e aí você tem... Se você tem restrições... Você tem 12 notas para tocar, entendeu? Nesse Mi menor. Você tem 12 notas. E aí, dependendo do conceito que você tá, como você vai colocar aquelas 12 notas. Provavelmente você vai tocar a tríade ou a pentatônica ali do Mi menor, mas de repente, né, você tem a pentatônica com 5 notas, mas você tem todas as outras ali, para algum momento, numa sacada, colocar. E um cara que eu gosto muito, e eu vi bastante lá para trás, o Robben Ford, que é um cara de blues, toca blues, mas ele sempre bota uma dondinha ali, né? Sempre bota uma dondinha ali, bota um negócio, de repente no finalzinho do solo, uma sacada, e fala, é uma elegância. O próprio que a gente tava, Luísa, né? O Desafinado, assim, é uma música popular, só que tem uma profundidade gigantesca. E o grande lance da música, para qualquer músico, compositor principalmente, é você ser popular e ser profundo ao mesmo tempo. Porque ser só profundo, tipo buscar coisas complexas, provavelmente não vai atingir as pessoas. Não atinge as pessoas, fica muito tipo músico para músico e tal, né? Então, você encontrar esse ponto que você consegue comunicar a música, as pessoas curtem e entendem, mas você mesmo assim coloca alguma coisa profunda ali de conhecimento, tal, que você se diverte, né? Às vezes é só para você, o público nem percebeu. Com aquela modulação, tal. Tanto que às vezes eu explico minhas músicas, dá para falar um monte de coisa, um monte de nome, assim, fica, né? Parece complexo, mas é uma coisa natural. Então, coisas, para mim, que músicas de rock e tal, né? Geralmente elas vão ter 2, 3 tons, 4 tons, ou algum acorde de empréstimo modal, ou vai ter algum, sei lá, tipo, uma terça maior em cima do acorde menor, sei lá, alguma coisa assim, que eu sei que é legal, mas eu tenho que achar o momento certo. Essa, para mim, é a graça, entendeu? Não é também toda hora ficar jogando bomba de acorde e tal, porque você pode perder esse elo da comunicação. E tocar também a tríade de Mi menor também é ótimo. Tá tudo certo, também é bom também, entendeu? Como você tocar, né? Porque você não é só harmonia e nota, né? Você tem as nuances, você tem a interpretação e tal. Você tem um conceito que você quer passar, o ritmo e tal. Então você pode brincar com várias coisas. E se você pensar, sei lá, Trenzinho Caipira, aquela correnteza do Tom Jobim, tipo, escala maior, né? As melodias marcantes. Com certeza. Né? Tipo, Trenzinho Caipira, Vila Lobo, tá ali. A melodia é simples, simples, simples. Você pega o Keith Jarrett, melodias lindas, simples, mas tudo que está em volta
mostra a profundidade dele, O próprio Wayne tem também melodias bem simples. Footprints é dele, né? Footprints, o Wayne Shorter já é um pouco mais assim, o Alan, né? Tipo, não, o Alan não. Mas assim, esses grandes compositores eles buscam também uma melodia simples, como o Satriani faz, mas o Satriani faz aquela coisa simples e fica ali, né? E curte aquele simples, né? E às vezes um Villa Lobos, de repente ele vai tocar um Trenzinho Caipira, né? Ou a Baquiana. A melodia é simples, descritiva, para tudo que está por trás, né? Tal, e mostra essa riqueza. Então a gente pode achar assim coisas sabe, divertidas que você pode colocar na música. E quando você não consegue muito, aí você faz o teu outro trabalho, você faz os teus outros momentos que você pode ficar mais solto, né, harmonicamente falando. Legal. E você estava falando em relação à diferença da fluidez em tocar com... tocar com... eu tô falando que tudo bem, estudei tudo isso, mas existe uma grande diferença da galera que toca, né, você, sei lá, o Thiago Espírito Santo, o Cuca, sei lá, o Sandro Reich, o Tomate e tal, que vivem isso constantemente, né? E é bem diferente quando subo para tocar, porque estou constantemente enferrujado, né? Porque a questão é a ferrugem mental, né? Porque como você não está fazendo isso no dia a dia, aí você fica meio, tem que dar uma treinada, tem que esquentar e tem que estudar para tocar com eles, assim, sempre não é negócio do dia a dia. Mas até tudo bem, faz parte, a gente já tocou e isso dura um pouco esse ferrugem. Chico Pinheiro também, que a gente fez com aquele evento com a Dadário, né? Legal pra caramba. Tem um tempo aquilo já. E assim, eles têm repertório, né? Também, porque estão constantemente tocando, tem repertório, sabe? Um monte de música de cor e tal. Isso eu sei algumas, esqueço, porque eu não estou constantemente fazendo. Obviamente, né? Também não dá pra fazer tudo. Mas os sons estão na minha cabeça. E aí eu sento ali, tento achar, compor e tal. Legal. Então, Kiko, obrigado. Foi? Maravilha. Valeu, meu. Obrigado mesmo. Tamo aí. Que bom que você está aqui. Espero que você tenha uma boa turnê, né? Você agora tem um monte de show para fazer. E aí, espero que a gente se veja em breve. Com certeza. Valeu. Valeu. Valeu, galera.